Doação para manutenções do canal. Confira a chave do Pix na imagem. Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes nós abrimos a Bíblia, mas nem sempre com o coração certo. Perdoa-nos quando resistimos à Tua voz, quando queremos entender sem nos submeter e quando ouvimos, mas não obedecemos. Hoje nós Te pedimos, quebranta o nosso coração, abre a nossa mente e nos dá um espírito ensinável. Nós intercedemos também pelos pedidos deixados nos comentários, pelos enfermos, Pai, traz cura. Pelos que enfrentam lutas emocionais, traz paz. Pelas famílias, restaure e aproxima de Ti. E por todos que precisam de direção, mostra o caminho. Que esse estudo produza transformação real em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos na semana 4, que tem como título A Importância da Bíblia. Hoje é quinta-feira, 23 de abril, e o tema de hoje, condição interior. A autora começa com a pergunta já, mas antes ela declara que a nossa capacidade de aprender a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. Para isso, confirmar, vamos ler Jó, capítulo 22, verso 22, que diz: aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Ela pergunta, o que 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz sobre isso? Vamos ler? Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E para nos ajudar a entender a resposta dessa pergunta, a autora começa dizendo o que é discernimento espiritual. E o que seria? É a capacidade de perceber e entender as realidades espirituais. Por isso, faz sentido que uma pessoa com o coração aberto ao Espírito Santo enxergue a Bíblia de forma muito diferente de quem já a rejeita antes mesmo de ler. Quem acredita que a Bíblia não faz sentido
dificilmente vai procurar a verdade em suas páginas. Uma outra pergunta para hoje. A nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que o nosso relacionamento com Deus se desenvolva. A pergunta é: como Paulo explicou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13? Ele diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Irmãos, Paulo explica nessa passagem algo fundamental. A diferença não está só em ouvir a palavra, mas em como você a recebe. Ele diz que os tessalonicenses não aceitaram a mensagem como palavra humana, mas como a palavra de Deus, que realmente atua na vida de quem crê. E aqui está o ponto central. A Bíblia só transforma quando você deixa de tratá-la como informação e passa a recebê-la como autoridade. Porque dá para ouvir, anotar, até concordar, e ainda assim não ser transformado. Por quê? Porque ouviu como homem e não como Deus falando. A autora prossegue: a palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, Ele vai falar ao seu coração e atuar na sua vida. Mas tudo depende da sua fé e das suas expectativas. Agora, há um ponto que precisamos ressaltar aqui, irmãos. Essa frase de que tudo depende da sua fé e das suas expectativas, ela é verdadeira sim, mas a palavra de Deus, ela não depende da sua fé para ser verdadeira. Ela depende da sua fé para ser recebida e aplicada. Porque Deus fala, independente de você, mas ela só transforma quem se abre. Uma outra coisa que eu quero destacar também é essa frase da autora: Ele vai falar ao seu coração. Hoje, muita gente confunde emoção, impressão pessoal, opinião própria com a expressão Deus falou. Irmãos, Deus fala pela palavra, não fora dela ou contra ela. Senão, abre um espaço para a subjetividade perigosa. A boa notícia é que, mesmo que a sua fé seja pequena, diz a autora, Deus pode fortalecê-la, mesmo que pareça do tamanho de uma sementinha de mostarda. Um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está o nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo. Se o coração estiver aberto ao Espírito Santo, se você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Talvez essa transformação não seja visível de um dia para o outro. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma imperceptível, mas ela acontece. Por outro lado, se insistirmos na indiferença, no pecado e na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não fará muito efeito. O Espírito Santo nos convida a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. A pergunta é: queremos dar esse passo? Se dissermos sim, nós nos tornaremos sábios para a salvação e veremos coisas que nunca imaginamos. Agora, com relação a essa indiferença, irmãos, nem sempre se refere à rebeldia aberta. Às vezes é algo mais comum, como uma distração, uma superficialidade, uma rotina vazia. Isso também bloqueia o efeito da palavra. E a pergunta para a nossa reflexão hoje: como está seu coração e sua mente ao se aproximar da Bíblia? Você está apenas tentando encontrar argumentos para confirmar o que já pensa, ou vai com o coração aberto, com fé simples, pronto para ouvir o que Deus quer dizer a você hoje?
Eu convido você a me acompanhar na leitura dos comentários de Ellen White para essa quinta-feira. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus como o fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador desejava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como a vida física se mantém pela comida, a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda pessoa deve receber, por si mesma, vida dessa palavra. Do mesmo modo pelo qual temos de comer por nós mesmos, a fim de receber nutrição, devemos também receber a palavra por nós mesmos. Não obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós. E pensar bastante no assunto até que o compreendamos completamente e saibamos o que diz o Senhor. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, eles se tornam parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida no coração, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Olhando sempre a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo faminto e sedento. Verificarão que Cristo é um Salvador pessoal. Ao se alimentarem de sua palavra, perceberão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e transmite nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ao coração como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo, o qual se torna uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. É isso que significa viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é comer o pão que desce do céu. O desejado de todas as nações, páginas 306 e 307. Irmãos, no fim, tudo volta a um ponto. Não é sobre quanto você lê a Bíblia. É sobre como você se posiciona diante dela. Deus continua falando, a palavra continua sendo viva. A questão é, você está disposto a ouvir e obedecer? Então não deixa esse estudo parar por aqui. Caminha com a gente durante toda a semana. Abre a Bíblia todos os dias, participe, compartilhe os seus pedidos de oração. E mais importante, não seja apenas ouvinte. Viva o que você está aprendendo. E se esse conteúdo tem feito diferença na sua vida, eu te faço um pedido simples e sincero. Apoie este canal.
seja compartilhando, divulgando, ou, se Deus colocar no seu coração, contribuindo financeiramente para que essa mensagem continue alcançando mais pessoas. Juntos nós podemos levar a palavra mais longe. Eu te espero amanhã para o fechamento da lição. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12.